Ora, muito boa noite a todos. Mais esta segunda-feira. Espero que se encontrem todos bem e que saiam daqui depois melhor, depois no final deste tema que vamos aqui ilustrar. O tema de hoje é um tema desafiante, que tem o título Perante a dor e o sofrimento. Temos apenas e só que nos resignar. Portanto, neste contexto, fiz aqui um trabalho para tentarmos compreender um pouco a dor e o sofrimento e o que fazer perante ela. E o que ela, por que ordem é que ela pode chegar a nós e o que poderemos fazer para lidar melhor com a dor e para lidar melhor com as dificuldades que a vida nos vai trazendo. Então, outra pergunta se coloca, que é: quais os tipos de dor e de sofrimento que experimentamos no decurso de nossas vidas? Conceituando, a dor, em sentido geral, é uma sensação desagradável e penosa, resultante de uma lesão, contusão, ferimento ou funcionamento anómalo de um órgão. Por extensão, o termo se aplica a sentimentos de tristeza, mágoa, aflição, pesar, remorso, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. A dor física é um alerta da natureza, que nos anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos de enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbíamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo em que somos colocados. A dor não é um castigo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É uma advertência necessária, um estimulante para a atividade do homem. Ela nos ajuda a domar nossas paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento, é a purificação suprema, a escola onde se aprende a paciência, a resignação, todos os deveres austeros. É a fornalha onde se funde o egoísmo, onde se dissolve o orgulho. Às vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova se revolta, renega Deus e sua justiça. Depois, quando passa a tormenta e que ela examina, vê que esse mal aparente era um bem. Reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa com os infelizes. Não maldigamos a dor. Só ela nos arranca da indiferença, dos gozos e das paixões. Esculpe nossa alma, dá-lhe sua forma mais bela, mais pura. O sofrimento, porém, é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. O sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade, que já é, por si mesma, um acréscimo de vida. O sofrimento é misterioso, operário, que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa elevação. Em todo o universo, o sofrimento é sobretudo um meio educativo e purificador. O primeiro juízo enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. É apelo à ascensão. Sem ele seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Aguilhão benéfico, o sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal. Auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito pleno redentor. Agora aqui precisamos de compreender a origem das dores, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. E aqui, buscando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os Espíritos nos dizem: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir.
Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Aqui suscetibilidade é a questão do melindre. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o género? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente de computo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Acrescentando uma visão da autora espiritual Joana de Ângeles, ela nos auxilia dizendo: na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão a paliativos adiamentos. Isto quer dizer, se nós não fizermos esforço para extirparmos as nossas más tendências, para nos domarmos, para nos equilibrarmos, portanto, todos os medicamentos que possamos tomar são não mais do que cuidados paliativos, ou seja, são anestésicos que vão, por um tempo, deixar-nos melhor, mas depois o mal, como não foi tratado à sua causa, retoma novamente. Mesmo quando alguma injunção permeia o enfermo, com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Isso porque, em todo o processo degenerativo ou de aflição, o espírito, em si mesmo, é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-lhe a conquista da paz. Em tal situação, mesmo ocorrendo os processos transformadores da ação biológica, o sofrimento disso decorre, não afeta a emoção e nem se transforma em causa de danos, à semelhança de outros automatismos fisiológicos. Consciência não lhe resiste à manifestação. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações
e opta pela direção e ações que produzem o desequilíbrio. Nesta fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas impulsiona o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento de superior eleição, e o tira nos complicados conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios, vírus, que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alineações das obsessões cruéis. Por extensão, pode-se dizer que sofrimento é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do seu estágio espiritual. É a sensibilidade emocional que filtra a dor e a exterioriza. Com ela reduzida, as agressões de toda a ordem recebem resposta de violência e agressividade. Nas faixas mais primitivas da evolução, os fenómenos de dor, desgaste, envelhecimento e morte, porque quase destituídos os seres de raciocínio e emotividade, que ainda se lhes encontra em germe, seguem uma linha direcional automatista, na qual as exceções atestam o trânsito da essência psíquica para os estágios mais elevados. Decorre disso que o sofrimento é maior nas áreas moral e emocional, que somente se encontra nos portadores de mais alto grau de evolução, de sensibilidade, de amor, capazes de ultrapassar tais condições, sobrepondo-se-lhe mediante o controle de que se fazem possuidores, diluindo na esperança, na ternura, na certeza da vitória às insinuações aflitivas. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue por meio do treinamento da meditação, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Conhecer-se na condição de espírito imortal, em progresso evolutivo, mediante experiências reencarnatórias, representa para o homem a alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres. Muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida. Se compreenderem que ele está na razão direta da conduta remota ou próxima mantida para cada qual, pode-se dizer, portanto, que a sua presença resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Às vezes, coroando a luta, na reta final, ei-los que surgem simultaneamente, sem os danos que normalmente desencadeiam. Acima de todos eles, porém, destaca-se o exemplo de Jesus.
ensinando pelo amor a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida. Perante a dor e o sofrimento, nossas dores podem ser analisadas como fonte de aprendizagem ou cárcere de lamentação. Elas surgem para que possamos perceber o que precisamos melhorar ou reformar interiormente. Dificuldades, conflitos são materializações de atos e atitudes íntimas que precisam ser reavaliados. Portanto, não tomemos postura de vítima perante as dores. Antes, busquemos em nós mesmos as causas que as motivaram. Quem vive se justificando diante do sofrimento não quer renovar-se. E quem se acomoda transforma as dificuldades em conflito, fazendo da existência um verdadeiro tormento. Talvez a falta de flexibilidade seja a causa primária de muitos dos nossos desajustes. A vítima não quer ver a realidade, o equívoco, os limites humanos. Simplesmente veste o manto de infelicidade e culpa o mundo que a rodeia. Criaturas flexíveis e abertas utilizam-se de atitudes experimentais, jamais definitivas. Fazem novas leituras do mundo e reavaliam ideias e ideais, sempre que surjam novos factos ou acontecimentos. Este ponto aqui é muito importante porque eu penso que o grande problema da maioria das pessoas, ou de todos nós, não quero estar aqui a colocar 100% das pessoas, mas a grande maioria, o grande problema são as crenças limitantes. Nós, quando criamos crenças limitantes, ideias fixas em nós, temos muita dificuldades de nos adaptarmos à vida. Ou seja, de nos adaptarmos à realidade. Se eu crio uma ideia fixa de tal situação, se ela se me apresentar de outra forma, eu autolimitei-me, não a consigo percepcionar na sua realidade. Não sei se me estão a perceber. Portanto, eu penso que há muita essa dificuldade nas pessoas. Há aquele termo que muita gente diz, eu sou assim, já não vou mudar. Não, nós não somos assim. Nós aprendemos a ser assim. Se nós aprendemos a ser assim, podemos aprender a ser de outra maneira. Portanto, podemos mudar. Basta querermos. Eis a regra de ouro diante da dor. Jamais imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma, pois isso leva a uma vida de ilusões e vazia de experiências. O amanhã existe para que não fiquemos presos no hoje. A resignação deve ser aceitação dinâmica, cujo limite é não parar de trabalhar, já que a proposta da vida é a ação, é atividade. Paulo de Tarso, em carta aos Romanos 12.2, nos deixa: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual a vontade de Deus. Espero que este trabalho tenha auxiliado para compreendermos um pouco melhor este tema. Agradeço a todos a presença, agradeço à espiritualidade a oportunidade de ter trabalhado este tema e boa tarde.